Voltamos, meus queridos, segundo tempo da nossa aula de biologia. Estamos conversando com vocês sobre questões ambientais e sustentabilidade, focando sobre o tema desenvolvimento sustentável, tá? No primeiro tempo, conversamos com vocês sobre o que é poluição, sobre de onde surgiu esse termo desenvolvimento sustentável, que foi de conferências internacionais, como a Conferência de Estocolmo e outros acordos. Agora, no nosso segundo tempo, a gente vai conversar sobre outras conferências, tá? Que foram muito importantes e como é que essas conferências elas refletem políticas públicas que a gente tem aqui, por exemplo, no nosso Brasil, tá? Talvez algumas propostas ideais, tá? Né, do que deveria ser o ideal aí pra gente. Bora acompanhar aqui para vocês, tá? Tá na tela aí? Então, ó, questões ambientais e sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, tema da nossa aula de hoje, dia 14 de outubro, tá? Outra conferência muito importante que a gente tem que, de novo, quem está se preparando para o Enem tem que ficar de olho, tá? Eco 92, que aconteceu em 1992. Tem 30 anos dessa conferência, dessa reunião global, tá? E aconteceu no Brasil. Então, 50 anos de Conferência de Estocolmo, 30 anos da Eco 92. Então, você fica atento que são datas bem fechadinhas, bem redondinhas, que talvez sejam interessantes, tá? A Rio 92, ou Eco 92, aconteceu no Rio de Janeiro, tá? É onde aconteceu a chamada Cúpula da Terra, tá? Então, a Cúpula da Terra aconteceu ali, ou Conferência das Nações. Foi um evento onde ocorreu no Rio de Janeiro, em 1992. Foi muito importante, depois dele foi um dos eventos foi das reuniões ambientais mais importantes que a gente teve na história. Depois dele, aconteceu mais duas outras conferências no Rio de Janeiro, conhecidas como Rio Mais 10 e Rio Mais 20. Então, a Eco 92, ou Rio 92, aconteceu no ano de 1992. Aí aconteceu também em 2002 a Rio mais 10, porque foi 10 anos depois. E aí depois aconteceu em 2012 a Rio mais 20, que foi 20 anos depois. Aí iria acontecer em 2022 a Rio mais 30, mas não aconteceu. Tá? Não aconteceu. Porque seria agora, tá? Inclusive, salvo engano, depois pode até confirmar a data, seria próxima semana, tá? Porém, a gente está no período eleitoral, aí não pode, entendeu? Eu não sei exatamente o que vai acontecer, eu só sei que foi noticiado que foi cancelado essa Rio mais 30. Rio mais 10, Rio mais 20 foram conferências muito importantes, mas a mais importante que aconteceu foi essa conferência aqui de 1992, a Eco 92, certo? Alguns acordos foram muito importantes aqui e outros acordos que foram assinados depois delas também foram importantes, tá? Dentro dessa conferência, 3 pontos chamam a atenção. Eu vou chamar a atenção para vocês de 2, tá? Primeiro ponto, foram estabelecidos 27 princípios básicos para o tal desenvolvimento sustentável. Então, a gente conversou com vocês que o desenvolvimento sustentável tem 3 pilares, né? Um pilar ambiental, um pilar social e um pilar econômico, tá? E aí, depois disso, foi estabelecido os 27 princípios básicos. Esses 27 princípios básicos vão ser importantes para o surgimento do Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que eu vou trabalhar com vocês ainda na aula de hoje, tá? Então, aqui é da Eco 92. Só que acontece, como eu disse para vocês, essa reunião vai se repetir 2002, 2012, tá? Então, aí depois disso a gente lapida esses 27 princípios básicos nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Aqui são 17, tá? 17, tá? Outro ponto importante é a Carta da Terra e a Agenda 21, que também vai culminar nesses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu vou focar com vocês na aula de hoje nesses dois aqui, na Carta da Terra e na Agenda 21. Tá bom?
A Carta da Terra, ela representa um documento proposto na Eco 92, que foi ratificado apenas em 2000, tá? Ratificado é como se eu dissesse, eu assinei embaixo, tá? Então, eles criaram um documento e aí depois precisa fazer uma outra reunião para poder refletir tá, vai, na linguagem popular de vocês, tá? Eles criaram um documento, levaram para casa para ler um pouquinho mais, com mais atenção, e depois foram para uma outra reunião assinar o acordo, sabe? Então, mais ou menos foi isso, tá? Eles leram em casa, né? Em casa, como eu digo, eles levaram os seus líderes dos estados, levaram seus documentos e voltaram para ratificar, tá? Cuidado, ratificar não é retificar. Retificar é quando a gente corrige. E ratificar, desse jeitinho aqui com A, é quando a gente assina embaixo. Não, é isso mesmo, tá? Especialmente essa carta da Terra, ela focava em questões ambientais, sobretudo em melhores condições de vida para o planeta. Os princípios básicos da Carta da Terra vai falar sobre respeitar e cuidar da comunidade da vida. Vai falar sobre a integridade ecológica. Vai falar sobre justiça social e econômica e democracia, não violência e paz. Observa, galera, que aqui a gente tem alguns pontos muito ligados à questão do desenvolvimento humano. Fala democracia, por exemplo. A gente pensa em justiça social, por exemplo, né? Então, esses pontos são muito importantes para o nosso desenvolvimento, para o nosso progresso em sociedade, porque, afinal de contas, somos nós, como seres humanos, que estamos impactando negativamente esse meio ambiente. Também essa relação social ela é importante para que a gente possa ponderar melhores condições ambientais, assim por dizer, tá? A Agenda 21 é ela que vai, de fato, levar, associada aí aos 27 princípios básicos, são eles que vão levar o que a gente conhece hoje como Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, tá? A Agenda 21, entenda, Eco 92, ainda estávamos no século 20, tá? Pois é, aqui ainda era século 20, 30 anos atrás, tá? Mas a Agenda 21, que 21 é esse? É do século 21, século 21, certo? Então, é uma agenda que propunha quais eram as ações, ou quais seriam as ações das nações para o próximo século, tá? Então, a gente ainda está dentro deste século, a gente ainda está no século 21, e como tal, a gente vai pensar em ações, em refletir, né, durante todo esse século para poder melhorar. E aí, é claro, viu, gente, vai ter várias e várias outras reuniões, tá, que vão acontecer para pegar a pesquisa científica, para dizer, e aí, tá valendo a pena? E aí, esse tal de aquecimento global é aquecimento mesmo, tá? Galera, atenção, fica ligado, tá? Tem um monte de gente falando aí, porque tá mais frio, tem alguns estados que tá frio agora, né? Em outubro, né? Não é o caso do Nordeste. Mas isso aí, galera, essa época do ano não era para estar tão frio, né? Por que tá frio ainda? É desequilíbrio ambiental, tá? Então, esfriar em alguns lugares, esquentar mais em outros, são efeitos aí, por exemplo, do desequilíbrio, tá? Então, não é porque um lugar está frio que não está tendo aquecimento, porque, de fato, tá desequilibrando essas relações. É claro que tem outros efeitos do momento também, como El Niño, Laninha, essa época El Niño, tá? Que está acontecendo e faz com que essa discrepância entre temperaturas de Nordeste e Sudeste fiquem mais marcadas, tá? Então, esses outros efeitos são efeitos teoricamente naturais, sem tantos impactos ambientais assim, mas modificam, né? Marcam e massacram aí um pouquinho do nosso ambiente. A Agenda 21 foi assinada por 179 países da Eco 92, tá? A chamada Agenda 21 representa importante passo para a construção da sociedade sustentável. Pontos importantes: desenvolvimento sustentável, meio ambiente, ecossistema, desflorestamento, desertificação, pobreza, consumo, saúde, educação,
biodiversidade, conscientização e recursos naturais. Mas aí, galera, o que eu chamo a atenção para vocês mesmo é isso aqui, ó. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Temos quantos? 17, tá? Então, isso aqui ele foi atualizado nas outras reuniões, tá? Então, isso aqui é o que é trabalhado, isso aqui é o que é cobrado do dia a dia de vocês. Então, dentro de cada objetivo, a gente vai ter ações, tá? A gente vai ter habilidades dentro deles aqui que podem ser desenvolvidas e que é a partir deles que nascem políticas públicas, que vão nascer leis, tá? Dentro do nosso estado. Observa, galera, que a gente não tem aí só questão de natureza, de arvorezinha, de plantar, de riozinho. Não, a gente está falando de desenvolvimento, de erradicação de pobreza. A gente vai estar falando aí, por exemplo, de fome zero, certo? A gente tem esses 3 pilares. Então, a gente vai ver aqui, ó, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, ODS, né? Objetivo do Desenvolvimento Sustentável. Desenvolvimento sustentável tem que ter os 3 pilares. Pilar social, ambiental e o pilar econômico. Certo? Então, os 3 pilares têm que estar aqui. E você vai observar que a erradicação da pobreza é o primeiro objetivo do desenvolvimento sustentável. Certo? Então, a gente precisa pensar nesse aspecto. Então, o que é pobreza? Quais são os indicadores sociais que levam a gente a entender o que é pobreza? Tá? Então, a gente vai ter que pensar sobre índice de desenvolvimento urbano, humano, tá? Que é o IDH. A gente vai pensar sobre classificação social, e aí cada país vai ter uma classificação diferente. Classificação em 5 classes, classificação em 2 classes, né? Por exemplo, Karl Marx separava em 2 classes, né? A burguesia e o proletariado, né? Aí aqui, pra gente, a gente tem as 5 classes. Qual é a renda para estar em cada classe, né? Classe A, B, C, D e E. Né? Qual é a renda que é para estar em cada classe? A gente precisa ter essa noção e essa leitura. Tá? A gente vai ter sim uma associação direta dessas classes a acesso à saúde, à educação, a transporte, tá? E especialmente a saúde, a educação, a gente vai estar associada a doenças, né? No Brasil a gente tem algumas doenças endêmicas que são muito marcantes que a gente precisa tomar bastante cuidado. Então, desenvolver essa sociedade é também falar sobre educar essa sociedade, é também falar sobre manter os padrões de saúde dessa sociedade. E aí, ó, educação é um outro fator, educação de qualidade, objetivo 4, né? Saúde, tá lá, ó, no objetivo 3, tá? Fome, objetivo 2. Então, esses pontos aqui são pontos ligados ao fator social. Tem outros fatores sociais, tá bom? Mas bora falar aqui também sobre os fatores ambientais, tá? Então, a gente está pensando aqui, ó, por exemplo, marquei aqui 3, 4 para vocês verem, mas vamos ver aqui, ó, objetivos ligados aqui diretamente aos recursos ambientais. Pensa aqui, ó, por exemplo, em água limpa e saneamento. Isso aqui é recurso natural que a gente tem, tá? Gente, no planeta inteiro, menos de 2% das águas são próprias para o consumo, tá? E não quer dizer que as outras são poluídas, quer dizer que elas são impróprias, porque é muito salgada, porque é muito iônica, porque tem outros compostos que não são próprias para o consumo humano. Então, é água demais no planeta? É, mas é difícil. Então, que medidas a gente tem para que essa água possa ser potável, tá? Então, por exemplo, a gente vai pensar, né, medidas públicas como, por exemplo, tecnologias sociais.
Galera, ó, tecnologia social. Sabe que quando a gente fala tecnologia, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é computador, celular, TV, né? Mas tecnologia, galera, é toda, tá? Tecnologia é toda ferramenta desenvolvida pelo ser humano, pode ser método, tá? Desenvolvida pelo ser humano com uma utilidade, certo? E essa utilidade, se essa utilidade tem um fator comunidade, tem um fator social, é muito marcante. O que, que acontece agora, por exemplo, durante o BR-Obró, aqui no Nordeste, tá? Não no Nordeste inteiro não, mas no sertão nordestino é marcante. A estiagem, né? Caatinga, por exemplo, é marcada por isso. Baixo índice pluviométrico, então pouca chuva nessa época do ano, tá? E aí, onde tinha água, vai secando, tá? Aí os brejos, por exemplo, né, que são marcados aí por ter águas abundantes, também vão secando. Aí aquele volume de água vai ficando pouquinho ralo, né? Aquela água vai ficando suja, barrenta. É a mesma água que os animais consomem. Então, é uma água imprópria para o próprio consumo humano, tá? Depois, enxergando essa realidade social que eu estou trazendo aqui para vocês, desenvolveu-se uma tecnologia social maravilhosa que é reconhecida, que é valorizada no mundo inteiro. Sabe que tecnologia social é essa? Cisterna. Tá? Ele fala, o termo oficial é cisternas de blocos pré-moldados. Tá? Então, criam-se estruturas pré-moldadas para moldar, criar ali uma cisterna que vai associada com canos PVCs e calhas de zinco, tá? Captar a água da chuva no período chuvoso, vai deixar guardadinha numa caixa d'água, que é a cisterna, tá? É uma bem maior do que uma caixa d'água convencional, certo? Mas essa cisterna, ela é vedadinha, ela é fechadinha, então ela não vai ter esse acesso direto aos animais, né? Então ela vai ser própria para o consumo humano. Tá? Então, quando chegar o período da estiagem de fato, né, do período seco, então a população, a comunidade vai ter acesso àquela fonte de água, aquele recurso natural. Isso aqui, ó, é saneamento básico, isso aqui é água limpa, isso aqui é uma tecnologia social. Então, quando eu penso em Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, eu estou pensando em políticas públicas, em leis, intervenções? Sim, mas eu também estou pensando em tecnologias que são empregadas para solucionar problemas sociais. Tá? Outra ideia aqui, ó, por exemplo, que a gente pode ter com tecnologia social, que a gente pode estar pensando, sabe o sal de cozinha? Sabe? O sal de cozinha é iodo. Iodo não, é NaCl, né? NaCl, cloreto de sódio. Vocês aprendem isso lá na aula de química, né? Então, aquele sal de cozinha, a maioria do sal que a gente compra, ele é o sal marinho, né? Barato, né? Aliás, hoje em dia tá tudo caro. Mas, enfim, o NaCl, se você olha, qualquer sal de cozinha vai estar lá, ó, mais iodo. Eles chamam de sal de cozinha iodado. Por lei, é obrigatório, a gente tem que colocar isso lá no nosso sal. Tá? Então, convencionou-se por análises sociais que boa parte da nossa população, então, da nossa sociedade, tinha problemas com que com hipotireoidismo, tá? O que, que é isso, professor? É produção insuficiente de hormônios produzidos na glândula tireoide, que fica aqui no nosso pescoço. E aí esse hipotireoidismo levava a uma série de baixa produção hormonal, desenvolvimento de um bócio, que é um carocinho que fica aqui na altura do pescoço. Tá? Então, convencionou-se que era muito melhor botar um pouquinho de iodo no sal para melhorar o padrão de qualidade da saúde. Isso aqui também é um exemplo de tecnologia social. Então, esse objetivo de desenvolvimento sustentável perpassa não só as políticas públicas do que o poder executivo vai fazer, do que o poder legislativo vai fazer, mas também nas tecnologias que são criadas para solucionar questões ambientais, sociais e de progresso e de desenvolvimento. Tá? Outras questões aqui ligadas à vida ambiental, ó,
combates às alterações climáticas. A gente vai pensar, por exemplo, no aquecimento global, né? O que que leva ao aquecimento global? A emissão de gases, que gases, tá? Então, todas as tecnologias que possam ser pensadas para diminuir esse efeito desse aquecimento global. Tá? Ou, por exemplo, no buraco da camada de ozônio, ou das ilhas de calor, enfim. Então, a gente vai ter que pensar nesses progressos. Tá? Pensa aqui, ó, vida debaixo da água, vida sobre a terra e assim por diante. Tá? E, claro, não posso deixar de falar no lado econômico, né? No viés econômico. Olha lá, ó, emprego digno e crescimento econômico. Tá? Indústria, inovação e infraestrutura, certo? Cidades e comunidades sustentáveis. Então, esses lados aqui estão dentro do progresso econômico. Então, esses objetivos, eles vão ter os 3 vieses, tá? O viés, o pilar social, ambiental e econômico e a integração entre eles também, né? O lado da justiça social, o lado da viabilidade, o lado de cada das interseções existentes em cada um desses pilares. Tá? Falei para vocês, por exemplo, ali do objetivo, né, da água limpa e saneamento básico, tá? Eu dei o exemplo para vocês das cisternas. Eu tenho diversos alunos aqui. Eu já tive outras aulas, outros turnos, alunos que falavam: professor, na minha casa é cisterna, né? Eu comentando, falando sobre cisterna, alunos falando que na minha casa é cisterna, beleza. Tem alunos que não têm cisterna, mas aqui é um progresso, é uma ideia, tá? Mas bora ver aqui, ó, como o desenvolvimento urbano acaba prejudicando, por exemplo, os nossos percursos dos rios. Olha só como essa imagem ela mostra para a gente um pouquinho sobre o cuidado que a gente precisa ter com o nosso recurso natural. Os rios, galera, as águas subterrâneas, os lagos, são exemplos de águas que deveriam ser próprias para o consumo humano, porque elas são consideradas águas doces. Tá? Água doce não é água com açúcar, tá? Água doce é porque tem pouco sais dissolvidos dentro dela, tá? Essa fonte dessa imagem do texto tá, aqui é da ANA, tá? É da não a Ana Pessoa, mas da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, uma entidade pública federal, tá? Dispor esgoto sem um adequado tratamento pode comprometer a qualidade da água, principalmente em áreas urbanas, porque o volume humano ali dentro é muito maior e o volume desses resíduos que a gente tem de esgoto vão para esses rios com muito mais frequência. Tá? Além de dificultar o atendimento de usos como o abastecimento humano, a balneabilidade, a irrigação, entre outros. Nessa imagem a gente mostra o comparativo. À esquerda, a gente vai ter áreas rurais, né, ou áreas não urbanas, e nas áreas aí da direita, aí a gente vai ter o atendimento urbano. Tá? Então, a falta desse saneamento, a gente vai ter aí uma quantidade elevada de resíduos, né, de esgoto, tá? Que vai diretamente para o rio não tratado. Tá? Quando esse nível de esgoto é muito elevado, o que está acontecendo com a vida debaixo da água? Né? Olha só, os peixinhos do lado esquerdo e a ausência desses peixinhos do lado direito, onde a gente tem aí o rio já praticamente vermelho. Tá? Então, é uma ilustração visual que ajuda a gente a entender um pouquinho. Tá? E é esse 3 miligramas por litro, tá? E 10, ou acima de 10 miligramas por litro de esgoto, tá? Em volume de litros, tá? Como é que deveria ser uma cidade, né? Um ambiente urbano ideal? É isso que acontece? Na maioria das cidades não é isso que acontece, mas isso é um modelo do que deveria ser ideal, tá? Então, galera, a gente teria que ter canos completamente separados, tá? Então a gente tem, ó, rede de esgoto, tá? Ó. Atenção, ó, eu vou chamar a atenção aqui de uns lados para vocês, que às vezes a gente se confunde, tá? Ó. Isso aqui é uma calçada, isso aqui é uma via pública, e esse ladinho bem aqui, ó, que eu vou riscar aqui agora, todo mundo chama isso aqui de esgoto. Mas, teoricamente, não é esgoto, tá?
Na teoria, isso aqui deveria ser apenas um percurso de águas pluviais. Pluvial, ó. Rede de drenagem pluvial. Pluvial, galera, é da chuva. Chuva, tá? Então, a água da chuva bate, asfalto é impenetrável, o cimento, o concreto também, né, impermeável. Então, essa água, se ela não escorre para lugar nenhum, ela causa enchentes, né? A gente já teve aulas para falar sobre enchentes, inundações e alagamentos, né? Então, ela causaria enchentes na cidade. Então, a gente teria esses canais, tá, para justamente drenar essa água da chuva e ela iria diretamente para onde? Para os rios, porque ela não estaria poluída, né? Eu não estaria com esgoto, porque o esgoto não passaria por aí, tá bom? Eu teria abaixo do solo, e normalmente a gente também tem em ambientes urbanos, o que? A rede de água. Essa rede de água, ela leva a água limpa para onde? Para as residências, tá? Então a gente vai ter uma estação de tratamento de água que vai captar essa água. Essa água pode vir captada de um lençol freático, de um rio, normalmente são de rios, e elas levam para as casas, né? Então elas são transmitidas para as casas, para as lojas, enfim, restaurantes, enfim, através dessa rede de abastecimento que sim, é no subsolo, isso de fato acontece. Tá? E a gente, teoricamente, deveria ter uma rede de esgoto que pega a água suja, não tratada, separado. Acontece isso? Na prática, a gente sabe que a maioria das pessoas, a maioria das residências no Brasil inteiro, vai ter essa rede de esgoto compartilhada com a rede de drenagem pluvial. Esse é o grande erro daqui da gente, porque a gente não deveria misturar a rede de drenagem pluvial com a rede de esgoto, porque a rede de esgoto ela precisa ser direcionada para uma estação de tratamento de esgoto, porque eu vou ter que tirar os resíduos sólidos ali daquele esgoto, né, do excesso de nutrientes, tá? Porque a gente já conversou com vocês, se esse esgoto ele vai parar diretamente no rio, sem tratamento, a gente vai aumentar a proliferação de alguns organismos e promover alguns efeitos como a eutrofização e outros aspectos da poluição de águas, tá? Então a gente precisa tomar bastante cuidado. Então esse esgoto mesmo aí, ele não deve ser visual, a gente não está vendo, acompanhando ele, tá? Na prática, a gente sabe muitas vezes que não é isso que acontece. Conta para mim aí na tua cidade como é que está esse processo. Tá? E é claro, né, dependendo do desenvolvimento urbano, do investimento que ele é feito, tá? Pelos poderes, né, especialmente pelo poder executivo, se ele é aplicado isso às cidades, isso funciona mais ou menos dentro dos vários perímetros urbanos que a gente tem ao longo do Brasil inteiro. Tá? Então, essa imagem aqui é só para vocês terem uma visão do que deveria ser o ideal, tá? Aí de padrão. Tá? A gente sabe também, galera, que até o nível de construção que a gente tem, tá? Aqui no Piauí e no Brasil, de um modo geral, a gente constrói casas, né, sem seguir, né, uma legislação própria. A gente tem aí o CREA e tantos outros conselhos, né? O CREA é Conselho de Engenharia e Agronomia, e tem o de Arquitetura, que agora eu esqueci qual é o de Arquitetura. Mas eles têm bons parâmetros para poder guiar justamente como é construir uma casa, para onde é que vai esse esgotamento, né? Como é as saídas, quais são os possíveis tratamentos. Na prática, a gente sabe que as pessoas constroem às cegas, né? E, queridos, tem lei, tá? Tem lei federal, tá? Justamente para poder garantir o acesso a todos, a arquiteto e engenheiros, tá? Para que você possa construir uma casa digna, tá? Então existe uma lei, agora eu não vou me lembrar qual é a lei federal, é uma lei federal nacional, que é para justamente fazer essa tramitação, tá? Então, tipo assim, professor, eu sou uma pessoa de baixa renda e eu não tenho como construir, não tenho como ter um projeto de um arquiteto ou de um engenheiro para construir minha casa. Você pode, você tem direito a isso, tá? Tem uma lei agora,
é interessante pesquisar isso para que justamente ele, tá, com o conhecimento técnico que o engenheiro vai ter, que o arquiteto vai ter, eles vão pensar em saídas viáveis, interessante, viável quando eu digo no aspecto financeiro, tá, para justamente fazer essa separação aí do que aí seria o esgoto e do que seria a rede pluvial, certo? Então é algo que a gente precisa pensar aí também como a gente pode melhorar, tá? Aqui, galera, uma outra ideia aqui também para mostrar para vocês, tá? Geração de energia, tá? Então, falei aqui das águas para vocês. Vou falar aqui agora na geração de energia, ó. Energia, tópico 7, energia acessível e limpa. Como eu disse para vocês, se a gente fizer uma ideia do que leva para a gente aqui a produção de energia, tá aqui o gráfico aqui para dizer. Como é que a gente gera energia aqui no Brasil, tá? Então, ó, pega aqui, ó, Brasil de 2019, tá? Tem gráficos mais atuais, mas eu acho que esse aqui dá para a gente ter uma ideia, tá? Não mudou muito de lá para cá. Olha aí, ó, quem é que produz mais? Vamos dar um zoom aqui para vocês lerem, tá? Qual é a principal forma de produção de energia aqui no Brasil? Olha lá, ó. Não tem para onde, tá amarelo, energia hidráulica, certo? Ou hidrelétrica, tá? Mas a gente vai ter aí, ó, a biomassa, a eólica, solar, gás natural, derivadas de petróleo e carvão mineral. Professor, derivado de petróleo dá para gerar energia? Sim, carvão mineral e petróleo geram energia que a gente considera como energias térmicas, tá? Que é da queima de combustíveis fósseis, tá? Como, por exemplo, como é que um carro funciona, né? Como é que um caminhão funciona? É a partir de energia térmica, eles queimam combustível, tá? E isso é uma energia muito importante para o funcionamento e para o progresso do nosso país. Mas o que realmente, a gás natural também, é uma energia térmica, tá? Que é da queima desse combustível que acaba levando para a gente. Não é o GLP, né, que é o gás de cozinha, mas também é um processo que a gente acaba utilizando bastante. Observa, galera, né, biomassa, né, produz aí, por exemplo, o etanol, que também é uma combustível térmica, mas a gente acaba consumindo bastante. Mas eu quero que vocês prestem atenção que de todas elas, o que a gente menos utiliza está lá, energia solar, tá? A gente não utiliza essa energia. É uma energia alternativa super interessante aqui para o Brasil, que tem sol a baldes aí, tá? O que que falta aí? Viabilidade. É uma energia muito cara. Mas a gente tem crescido bastante a energia eólica, principalmente aqui no Nordeste, tá? Estados da Bahia, aqui do Piauí, tem crescido bastante o investimento com esse tipo de energia, tá? Mas nada supera aí a hidrelétrica, tá? Mais de 64% da energia produzida no Brasil é dela, tá? Mas e aí, professor? Ela não é uma energia limpa? Até que não é não, tá? Então aí, ó, eu tô mostrando aqui para vocês como é que funciona a geração de energia em hidrelétricas, tá? Então, basicamente, a energia hidrelétrica, ela vai funcionar por conta de uma ação da força cinética da água. A gente precisa ter um reservatório de água, tá? Uma barreira, uma barragem para armazenar um grande volume de água, para que essa água ela fique bem forte, vamos dizer assim, tá? Aí quando eu abro a porteira desse reservatório, a força da vazão de água, tá? Então, ó, vou riscar aqui, ó, tem um reservatório de água, ele fica fechadinho aqui, beleza? E aí, ó, quando eu abro essa porteirazinha aqui, ó, borracha, paguei. Quando eu abro essa porteirazinha aqui, ó, essa água vai passar com alta vazão desse duto, certo? Essa força muito forte vai girar um motorzinho, certo? Esse que é o tal do gerador de energia, e a força que vai girar isso é que vai converter, tá? Que vai converter isso em energia elétrica. Então, isso aqui é uma usina hidrelétrica, elas têm pequenas, médias, grandes. Aqui no Brasil, nós temos a segunda maior hidrelétrica do mundo, é uma hidrelétrica chamada binacional,
que é do Brasil e do Paraguai, e nós brasileiros compramos a energia gerada, porque é tipo assim, 50% da energia vai para o Brasil, 50% vai para o Paraguai. Só que o Brasil é tão grande que a gente ainda compra parte do Paraguai. Eles consomem, acho que menos de 50% do que seria deles, né? E a gente ainda compra uma parte dela, tá? Só que, galera, aquilo dali, nem sempre isso aqui é maravilhoso. Aqui não é limpo porque ela é considerada limpa em que aspecto? Porque a água sai aqui, ó, H2O, e ela vai para cá, H2O. Então, não houve poluição direta, né? Mas ela não é tão limpa assim, tá, galera? Ela é uma energia que impacta o meio ambiente. Primeiro, eu tenho que fazer esse reservatório, né? Então, eu vou ter uma área que vai ser inundada, tá? Outra coisa interessante é pensar, por exemplo, que os animais que vivem ali, eles vão morrer. As plantas que vivem ali nessa área inundada, olha só, tipos, né? Aqui nós temos tipos de hidrelétrica. Nesse primeiro aqui, olha o tamanho dessa barragem, né? Então, antes de ter barragem, a gente tinha um rio dessa espessura aqui, ó. Então, todo esse entorno aqui, onde tem essa água, onde eu não risquei, foi inundado, tá? Então, plantas, animais perderam seu habitat, né? Outra coisa interessante é vocês entenderem o seguinte, tá? É, peixes, tá? Muitos peixes. Vou desenhar um peixezinho aqui, ó. O que acontece com eles? Alguns peixes precisam. Qual é a direção da correnteza da água aqui, ó? Tá? Obrigatoriamente, a direção da correnteza da água está passando nesse sentido, de cima para baixo, né? Não vai mudar a direção da correnteza da água hidrelétrica, tá? Mas os peixes, eles evoluíram para muitas vezes precisar nadar contra a correnteza. Isso é natural, tá? E determinados períodos e épocas do ano, principalmente durante a reprodução, eles nadam contra a correnteza para aumentar a produção hormonal. Então, tipo assim, eu preciso reproduzir. Então, ele vai nadar contra a correnteza. Esse esforço, essa energia gasta por ele, vai ser muito importante para a produção hormonal, para que ele possa se reproduzir. Aí, quando a gente tem uma barragem, o que acontece? Esse peixe não consegue nadar, não consegue fazer seu curso natural, tá? E aí a gente vai ter o quê? Impactos na reprodução desses organismos, desses seres vivos. Então, esse tipo de hidrelétrica que está aí à esquerda de vocês, ela impacta negativamente o meio ambiente. Então, grandes barragens como essas, elas de fato geram muita energia, mas elas impactam negativamente. Hoje em dia se fala muito sobre essa segunda, a gente fala sobre hidrelétricas de fio, né, o fio reservatório, porque elas não têm barragens tão grandes, tá? A gente mantém um curso do rio preservado, tá? A gente vai observar aqui, ó, galera, que tem uma faixazinha onde o percurso do rio ele consegue ser preservado. Então, por exemplo, essa ideia do peixe que precisa nadar contra a correnteza, ele vai conseguir ter esse seu esforço garantido, tá? Mantendo aí a sua atividade, né? A sua atividade de hormonal e a manutenção desse organismo vivo, tá? Impedindo, por exemplo, um efeito negativo aí de cascata trófica, por exemplo, tá? Mas, galera, muita informação para a aula de hoje. Bora praticar, bora fazer umas questõezinhas aqui, ó. Eu trouxe algumas questões, eu quero fazer pelo menos uma questão na aula de hoje. Eu vou deixar as demais para casa, tá bom? Então, vamos fechar nossa aula com exercício, certo? Questão aqui que eu trouxe para vocês hoje, questão do Enem, que foi executado em 2021. Os impactos ambientais das usinas hidrelétricas são motivos de polêmica e discussão sobre o desenvolvimento sustentável. Embora usualmente relacionados ao conceito de energia limpa ou associadas à ideia de sustentabilidade, essas usinas podem causar vários problemas ambientais. Destaca-se a proliferação de determinadas espécies aquáticas em relação a outras, ocasionando perda da diversidade de comunidades de peixes da ictiofauna local, tá? Esse ictio aqui é de peixe, tá?
Em um primeiro momento, as mudanças na composição dessas comunidades devem-se, galera, primeiro momento, o que que acontece com a usina hidrelétrica? Quando eu preciso gerar uma energia elétrica, eu preciso criar uma barragem para que tenha um reservatório, um volume de água para dar vazão, né? Então, o primeiro momento que acontece em qualquer barragem é o que? É desmatar essa área, inundar essa área com água. Então, bora ver quais são as alternativas, tá? Então, primeiro momento, as mudanças na composição da comunidade devem ser o quê? Vamos dar um minutinho para vocês lerem e me trazerem a resposta correta, viu? Vou ficar no aguardo aqui, vou ver aqui o gabarito de vocês no nosso chat. Um minutinho para vocês. Em um primeiro momento, os impactos nas comunidades vão ser alterados pelo quê? Vamos ver o que as alternativas vão me dizendo. Ó, a alternativa A vai falar que as alterações, tal, é devido a que as alterações nos habitats causadas pelas construções das barragens. Alternativa B, a poluição das águas por substâncias liberadas no funcionamento da usina. Isso não acontece, tá? É justamente a alternativa B é falsa 100%, porque não existe esse tipo de poluição direta, por isso ela é considerada sim uma energia limpa, tá? Mas a alternativa C, o aumento da concentração de CO2 na água produzido pelo represamento do rio. D, a emissão de gases de efeito estufa pela decomposição de matéria orgânica submersa. D, acontece, mas não acontece no primeiro momento, tá? Aos impactos das margens das barragens em função da pressão exercida pela água da represa, tá? Galera, a gente está focado aqui, ó, quando você for responder uma questão do Enem, para quem está se preparando para o Enem, tem que ficar ligado em quê? No contexto, tá? Então, no enunciado, ele me contextualiza e tem que ficar ligado no comando, que é a pergunta, que é esse pontinho aqui, ó, que eu até deixei destacado aqui para vocês. Ele falou o seguinte, ó, em um primeiro momento. Então, tem várias coisas que podem acontecer por conta de uma barragem, tá? Mas em um primeiro momento é a própria barragem. Eu criei a barragem. O que, que vai acontecer? Alterações nos habitats. Eu inundei uma área. Então, é isso que leva... Opa, não ficou marcadinho aqui a resposta para vocês, mas é aqui a A, viu, galera? Essa barragem, ela leva justamente a destruição de algumas plantas, do habitat de alguns animais, tá? Que altera diretamente tanto de vida terrestre como de vida aquática. E aí, claro, isso vai ter vai desencadear uma série de outros problemas também. Galera, eu vou deixar as outras questões aqui para vocês. Eu acho que, se eu não me engano, tem até questão de 2 a 5 para vocês estudarem, responderem em casa e tem gabarito lá no final do nosso material, tá bom, queridos? Valeu e até a próxima aula. Tchau, tchau.